Então tá, tipo, que nem eu falei, muita gente, eu inclusive quando entrei, não tinha uma visão clara do que é ciência da computação. E aí, bom, mas você escolheu lá, você falou, pô, computação, eu gosto de computador, não sei o que e tal, escolheu, entrou aqui. Mas pode ter acontecido de você não ter o perfil pro curso, isso não é, não era o que você estava achando que fosse. E como descobrir isso, sem ter que fazer o curso inteiro? Bom, então uma forma que eu acho razoável de descobrir isso é olhar os trabalhos de formatura de anos anteriores, que geralmente eles são a conclusão de todo o curso, eles usam muita coisa que vocês aprenderam, que às vezes quando vocês estão aprendendo, vocês não veem nenhuma utilidade, você fala, pô, por que vem no cálculo 1, derivada integral? Tem gente que talvez ache óbvio a utilidade, porque é de física e tal, mas tem gente que vai olhar lá álgebra 2, pô. E aí você vê o trabalho de formatura, você vê às vezes a aplicação daquilo. E vendo os trabalhos de formatura, você vê, pô, tem algum que você gosta? Não todos, porque tem várias áreas da computação. Tem algum que você gosta? Algum que você fala, pô, gostaria de fazer um negócio parecido quando eu for fazer meu TCC? Se nada agradar, você olhar e falar, talvez seja a hora de pensar em mudar de curso. E por que eu tô falando isso? Pô, tô querendo afastar vocês? Não. O que eu tô querendo é o seguinte, esse é um curso difícil, isso é fato. 40%, acho que é a estatística do meu ano, que foi o ano mais, a FUVEST foi o ano mais concorrido, 40% se formou no prazo regular. Então, assim, se você tiver aqui com tesão de fazer o curso, legal, mas fazer um curso difícil que nem esse, sem estar convicto, então, e o problema é que às vezes acontece que eu saco colegas, que quando na minha turma, eu saquei colegas que foram se tocar que não era a deles o curso lá pelo terceiro, quarto ano, só que aí o cara já ficou aqui um tempão, e aí ele fala, pô, mas pelo menos quero diploma. Só que quando esse tipo geralmente quando o cara se saca que não é a dele, que é o diploma, ele já vai conseguir o diploma em 6 anos, em 7 anos. Então, é uma coisa para considerar. Eu acho que a maioria de vocês deve estar no curso certo mesmo e tal, mas quem que são os professores aqui? A USP, ela não contrata em separado pesquisador e professor. Ela contrata o que se chama docente, que é um profissional que tem que desempenhar os dois papéis. Eu não vou entrar muito na filosofia de se a universidade, pesquisa, tal, não sou contra nem a favor do ponto de vista de que a universidade tem que englobar essas duas funções, mas o que acontece é o seguinte, nem todo professor gosta ou tem aptidão para fazer pesquisa. E nem todo pesquisador gosta e tem aptidão para dar aula. Mas, infelizmente, é assim. Então, isso traz algumas consequências, às vezes negativas, para alunos da graduação. Entendeu? Então, de certa forma, para a pós-graduação isso é ótimo, mas para vocês, às vezes, tem umas consequências negativas. E uma coisa importante é que, apesar de eles desempenhar esses dois papéis não são reconhecidos igualmente entre os pares. Então, teve um colega que fez um trabalho de formatura dele, foi analisar, fazer uma pesquisa, levantar estatísticas sobre como os acadêmicos, os professores, veem a si próprios, entendeu? Tipo, quanto tempo eles dedicam para a graduação, quanto tempo eles dedicam para a pós, se eles gostariam de dedicar menos ou mais para uma e para outra. E a conclusão é que, em geral, o que é bem visto entre os professores é pesquisa. Isso é mais valorizado do que dar aula. Então, se um cara é um puta pesquisador, brilhante, que publica nos periódicos mais difíceis e é um professor medíocre, ok. Agora, se ao contrário, se ele é um ótimo professor, mas não tem uma produtividade científica tão grande, ele não goza de tanto respeito entre os seus pares. Então isso é um problema porque isso não estimula muito os professores a investirem tempo em aula, em preparar uma boa aula, preparar uma boa prova e tal. Então tem ótimos professores, mas em geral isso é uma parte de si próprio, é uma vontade que ele tem de ensinar, ele gosta, mas muitas vezes, eu não sei como vocês estão de professores, se vocês já tiveram professores muito ruins, ou se até agora está bom, mas certamente vocês vão pegar... Hã? Como é que é? Sim ou não? Não precisa dizer nomes. Já pegaram algo muito ruim? Bom. Tá.
Então, o fato é assim, eu tô alertando porque isso é o tipo de coisa que não vai mudar. Não adianta você espernear, tal, não adianta. É como funciona. Então, o que eu acho é aprender a como lidar com isso, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu estranhava, isso, eu falei de professores em geral, então tem da matemática, da física, isso se aplica a todos. Agora, do departamento de computação, uma coisa que eu estranhei quando eu entrei, é que eu olhava para os caras, pô, cara, software passava ao largo, assim, tipo, o cara não tinha um perfil de... Eu achava, talvez seja ingenuidade minha, que os professores daqui iam ser caras que, pô, programavam, se não programava tempo integral, mas programava bastante, tinha software livre no nome dele, não sei o que, eu tinha essa visão. Mas tem professores aqui que eu acho que vocês programam melhor que ele já, sem falar. Porque o foco do cara não é, quando ele entrou, porque, por isso que eu falei do contexto, quando o cara entrou, em 1900 e bolinha, o computador era uma coisa que ocupava uma sala e tinha que pôr cartão. Então realmente não tinha prazer nenhum em programar. Não é que nem hoje que você tem interface gráfica, som e não sei o quê. Então o que era legal da computação quando o cara entrou era a matemática. Então tem professores que meio que abominam, assim, tipo, acham, realmente não dão valor assim para coisa aplicada e tal. Isso é estranho, mas não se deixem abalar. Levem em consideração esse contexto de quando o cara entrou. Então a visão do cara de computador ainda é um pouco, entendeu? Baseada no que ele, quando ele entrou. Então, mas por outro lado tem professores envolvidos com software livre, tem professores que programam bastante e tal. Eu só estou falando para vocês, provavelmente vão estranhar aí. E então, quando vocês estiverem tendo aula com o professor, às vezes uma coisa interessante é olhar o currículo dele para ver qual é a área dele. Às vezes ele está dando uma matéria que não é a especialidade dele. Então, na hora de escolher professor, porque aqui, às vezes, que nem eu falei antes, tem professor que é muito ruim, professor que é muito bom. Eu não vou citar nomes, obviamente, mas vocês podem, com os veteranos, falar qual professor que você fez essa matéria com tal, é bom, não é bom, como é que foi e tal. Então, você pode, às vezes, escolher fazer a disciplina num outro ano, que não o ano regular. Lógico que isso pode ter impacto em, às vezes, atrasar a sua formatura, mas, às vezes, a troca vale a pena. E uma outra coisa, além de perguntar para veterano, uma outra coisa interessante, às vezes, é olhar o currículo do professor. Todos têm currículo no sistema Lattes do CNPq, e dá para ver a área dele e tal. Inclusive, se você quiser fazer iniciação científica, eu vou falar mais para frente, se o cara está dando aula sobre uma coisa que é a especialidade dele, em geral, dá para você ir mais longe, né?